Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer encerrar a trilha de vendas e marketing do Fórum Rede Mulher Empreendedora com essas duas pessoas incríveis que eu mega admiro. Lúcia Harasemiv, da DNA de Vendas, uma luz nesse oásis das vendas. Sandro Magaldi, uma fera. Nossa, quando eu comecei a fazer curso de vendas e olhava o Sandro Magaldi, eu falava, Imagina. um dia eu vou aprender um tiquinho com esse moço. Aliás, Sandro, eu fiz o MBA e você é meu professor, não sei se você sabe. Não Muito prazer sabia. em receber você. Eu sou Marcela Quiroga, diretora de expansão da Rede Mulher Empreendedora, também falando aqui sobre vendas, e é um prazer a gente trazer esse assunto para a gente espalhar a positividade no meio da diversidade. Então, o painel tem o grande objetivo de trazer para a gente um cenário real, isso é muito importante, né? Um cenário real de, no meio dessa diversidade toda que nós estamos vivendo da pandemia, cada um na sua casa, cada um do seu jeito, mas as coisas não pararam, e se a gente trouxer esses casos reais, a gente pode incentivar muito empreendedora, muito empreendedor para um cenário de transformação. Então, sejam muito bem-vindos, Lúcia e Sandro, e eu queria começar, então, que a Lúcia contasse um pouquinho de forma rápida, essa jornada dela, e já desse a palavra para o Sandro também, para ele rapidamente se apresentar, e depois a gente já engatar no papo, pode ser? Excelente. Um prazer estar com vocês, muita admiração pelos dois. É uma delícia fazer essas lives de bate-papo com vocês, porque surgem insights para a minha vida, para o meu dia a dia. É muito bom mesmo, tá? Eu sou Lúcia, eu sou da DNA de Vendas, é uma consultoria de aumento de produtividade de vendas. Eu trabalho com vendas desde os 14 anos com carteira assinada, então eu fui vendedora, supervisora, gerente regional, diretora de uma grande rede de varejo com mais de 250 lojas. Há 14 anos atrás, quando eu saí dessa rede, eu fundei a consultoria e vim agregando outros sócios, consultores, e a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 14 anos em mais de 400 clientes de diversos segmentos e portes, da empresa de um homem só de mergulho lá em Natal, a grandes empresas multinacionais com equipes de vendas de 5.000, 4.000 pessoas, empresas do ramo financeiro, empresas de tecnologia como Google, Resultados Digitais, Oracle, empresas de todos os segmentos de varejo, tecnologia, B2B complexo. Temos experienciado aí no dia a dia a prática de vendas e marketing com os nossos clientes e os grandes desafios e oportunidades que surgem. É mais ou menos isso. Show! Bom, Vai lá, eu Sandro. sou o Sandro Magaldi. Marcela, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com a Lúcia, com você. Eu admiro muito vocês duas. Tivemos a oportunidade de fazer uma conversa recentemente juntos e foi uma delícia. Sempre aprendo muito com vocês duas. Me apresentando rapidamente, eu, tal qual a Lúcia, só que eu comecei um pouquinho depois, eu comecei com 18 anos como vendedor. Eu comecei vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, para depósitos atacadistas, e foi aí que eu me apaixonei por vendas, né? Sempre tive uma ação muito forte em vendas, sobretudo vendas de alto impacto no começo da minha carreira. Atuei durante 9 anos no jornal Folha de São Paulo. Quem atua com vendas sabe que esse cenário de comunicação foi uma escola de vendas incrível, sobretudo vendas de impacto. Depois eu fundei uma startup. Posterior a isso, não deu certo. Atuei na HSM, uma das principais empresas de educação executiva do Brasil, estruturei toda a área comercial como diretor comercial, e depois, no final de 2013, eu fundei uma outra startup sou um dos fundadores de uma outra startup chamada meusucesso.com, ao qual eu me orgulho muito. Foi quando eu conheci a Ana Fontes e a Rede Mulher Empreendedora, me apaixonei pela causa subitamente. Esse projeto ainda nem havia começado da forma como a gente acaba conhecendo ele hoje, e desde então eu tenho a honra de estar sempre à disposição de vocês. Mais recentemente, Marcelo, em janeiro de 2018, eu resolvi sair do meusucesso.com, e hoje eu me dedico exclusivamente a compartilhar conhecimento. Né? Eu sou autor, estou lançando agora esse mês, aqui, Lúcia e Marcela, esse mês eu estou lançando o meu 6º livro, né? Então sou autor de 6 livros, né? Esse daqui é o Estratégia Adaptativa, mas nós temos aqui o meu livro mais vendido, a Gestão do Amanhã,
que já está indo para a 11ª edição com pandemia e tudo. Enfim, então hoje eu me dedico basicamente a compartilhar conhecimento sobre gestão e vendas. Excelente. Gente, que delícia já aí para dar um pano de fundo. E agora vamos agarrar no papo mesmo de boas notícias. Vamos começar até. Eu sei que vocês têm casos nas consultorias, na jornada, mas alguns deles vocês até nem podem falar quais são as empresas por sigilo, e acho que também nem é o caso para a gente não dar nenhum carimbo para uma empresa, a gente mostrar cenários, né? Então, Lúcia, eu queria perguntar. Qual um caso que até você, quando começou a conversar com o empreendedor, fazer o trabalho de análise e diagnóstico, você mesma falou, rapaz, aqui tá osso. E depois houve um processo de transformação e a coisa deu uma virada. Legal, Marcela. Alguns casos, assim, tiveram movimentos de mercado que ajudaram. Os mais fortes são movimentos que tiveram números enormes de mercado. Algumas empresas falam assim, mas quando o vento favorável todo mundo vai bem. De certa maneira é verdade, mas isso, quem é empreendedor, independente da área, se você está ligado às grandes ondas, elas trazem marolas do lado. Então vamos supor, o segmento da construção civil. A pandemia fez com que o segmento da construção civil bombasse. As pessoas estão comprando imóveis como há muitos anos elas não compravam. Então, se eu trabalho com móveis sob medida, se eu trabalho com cortina, se eu sou uma empreendedora que trabalha com decoração de interiores, se eu faço mandala, todos esses negócios, eles vêm a reboque quando as pessoas compram imóveis. Então, assim, eu vi dentro da Corporate, né, da DNA de Vendas Corporate, que é a divisão de grandes empresas, resultados expressivos nas incorporadoras. A gente atende mais de 70 incorporadoras. Então, assim, resultados que desde muitos anos os incorporadores vinham passando, estavam roendo osso há anos, no Brasil inteiro os lançamentos caíram muito. O que a gente vê no mercado imobiliário agora é uma alta tremenda de preços em todos os lugares, os imóveis ainda estão muito baratos no Brasil, estão subprecificados, fazendo com que o comportamento que os consumidores queiram comprar, um momento de pandemia e de isolamento fez com que as pessoas valorizassem mais suas casas, então a reboque da economia do imóvel vem uma série de empreendedores ganhando e se utilizando disso. Então, imobiliárias pequenas que acharam que com a crise iam para o buraco, se revitalizaram, pequenas imobiliárias mesmo, colocaram sistemas, reviram seus sites e estão ganhando dinheiro como nunca ganharam antes, desde pequenininhas até as médias, também as grandes, mas assim, eu estou falando muitos clientes procurando se estruturar, se digitalizar e fazendo dinheiro que não faziam há 3, 4 anos, mesmo sem pandemia. Então, esse é um caso. Pessoas que fazem comida para fora, assim, de verdade, que estruturaram empresas, compraram fornos industriais, tinham isso como uma renda complementar e pela ausência de trabalho ou da própria pessoa ou do cônjuge, né, do parceiro, da parceira, começaram a levar isso como primeira economia e estão montando estruturas, coisas que aconteceram agora, nos últimos 4, 5 meses aí, fazendo atendimentos que não pensavam que era possível. Eu tenho muitos aqui, né? Eu comecei a bater a bola aí, não sei o que você tem, anotei aqui uns 6 ou 7 para a gente falar, me fale aí o grau para não falar muito aqui, que eu vou contando aqui, tá bom? Não, nós temos aí um tempinho, vai vir muita coisa, né? Sandro, você também passou alguma coisa dessa, até setorial, que nem... Olha, o que aconteceu, Marcela, no meu caso, foi que eu percebi... Primeiro, eu fui muito impactado pela crise, né? Pela crise não, desculpa, pela pandemia, perdão. Quando eu resolvi, em 2018, me dedicar à minha carreira de empreendedor, basicamente eu dediquei as minhas fontes de receita, mais de 90% estavam centradas em eventos presenciais, palestras, enfim. Então, em março, eu me recordo muito bem, dia 13 e 14 de março, eu perdi todas as receitas, não só aquelas que eu tinha como previsão, mas aquelas já contratadas, porque não havia evento. Me recordo, teve até um cliente meu do Nordeste, ele falou, Sandro, ó, nós contratamos já, assinamos o contrato, eu vou te pagar a multa. Eu falei, como você vai me pagar a multa? Não tem evento, não tem nada? Pelo amor de Deus, foi aí que eu até cunhei essa visão, né, Marcela, e trabalhei com ênfase com todos os meus canais, agora é hora de nós engajarmos o cliente antes de convertermos. Nós já tivemos a perda, essa perda já foi absorvida. Agora, você vai ficar, nesse momento, ao lado do seu cliente
ou você vai ter uma postura que não seja adequada para a sustentabilidade do seu negócio? Foi o que eu fiz. E aí eu percebi claramente o terror estampado na face de muitos empreendedores, muitos com que eu me relacionava. Foi daí, inclusive, que eu tive o input, o insight, de começar a gravar e compartilhar um áudio diário no meu Telegram. Todo dia gravando áudio, e a verdade verdadeira. A minha motivação foi ver as pessoas muito atônitas, e profissionais, empreendedores experientes. Inclusive, já são mais de 200 áudios no Telegram. Essa semana eu fui para o podcast. Criei aí, Lúcia, o Magaldcast. Quem quiser tá lá. Os áudios diários agora eu compartilho em todos os canais. Agora, o que deu certo? Primeiro, um elemento fundamental, que importa, que vale para a pandemia, mas vale para qualquer contexto nosso, o equilíbrio emocional. Porque, veja, no momento que você... Isso não é papo de autoajuda, minha gente. Isso é a vida como ela é. No momento que você fica paralisada devido a uma instabilidade grande, não é assim, uma coisa eu sei, você não vai encontrar uma solução. Você vai ficar tão focada no problema que você não vai pensar a solução. Então, o equilíbrio emocional foi fundamental. Rapidamente, uma história de uma empreendedora que eu só acompanhei, não foi nem um projeto que eu fiz, mas nessas conversas, ela tinha uma loja de material para escritório, ou melhor, desculpe, móveis para escritórios. Ela fechou a loja, evidentemente, como todos, é no litoral aqui em Santos, e teve uma queda súbita, porque os escritórios estavam fechados. Mas, de novo, numa conversa, e foi uma conversa. Falei, calma, mas vamos olhar o contexto, vamos olhar o cliente. As pessoas não estão abrindo seus escritórios, mas está começando a haver um movimento das pessoas estarem trabalhando em casa. É verdade. Rapidamente ela migrou o portfólio de produto delas para móveis para escritório, para home office. Como ela tinha um relacionamento já estabelecido com empresas, eu falei, agora você vai abordar essas empresas e falar assim, olha, eu tenho uma solução de um kit home office para você, já que você está tendo que colocar suas pessoas, colaboradores em casa, que tal você já não equipá-los com porta, notebook, cadeira, essa história toda? Isso é verdade, tá, gente? Em 15 dias, ela tinha problema de abastecimento, que inclusive tem até agora. Agora o problema dela é outro. Ela não está conseguindo atender a demanda de mercado, e a gente está conversando sobre como ela pode lidar com isso de uma forma legal, porque são clientes fiéis que ela não consegue atender. Você percebe, Marcela? Primeira coisa, uma mentalidade, uma cabeça mais tranquila, equilíbrio emocional, serenidade para lidar com a coisa. Segundo, vamos olhar nosso cliente? Não é que ele sumiu, depois que ele não está vindo no meu ponto de venda, mas a necessidade continua. E a partir daí, como eu enuncio uma solução clara para ele? Sem serenidade, sem equilíbrio emocional, isso não acontece. Por isso que eu gosto muito de iniciativas como a da Rede Mulher Empreendedora, que é uma corrente de solidariedade para ajudar quem tem a necessidade de ter uma referência, um conhecimento nesse sentido. É necessário pedir ajudas, se for o caso, né? E olha como vocês tocaram em vários momentos, a ação em rede proporciona essa virada, né? Esse olhar em rede, você ouve a Lúcia, você ouve o Sandro, você ouve uma pessoa e você vira um pouquinho o barco. Coincidentemente, hoje de manhã, eu estava assistindo um documentário sobre o Titanic e a dificuldade que você tinha de um barco gigante você virar o leme, que era uma peça absolutamente pesada, né? E aqui, no caso da navegação do empreendedor, quanto maior a empresa, maior é o leme. E o menor empreendedor, às vezes, o leme dele é que está amarrado na crença dele. Então, quando ele age em rede, quando ele vê outras oportunidades, o leme dele é mais fácil de movimentar e uma pequena movimentada dá esse rumo. E isso é incrível, porque essa é a vantagem do empreendedor, do eu empreendedor, né, Sandro? Quando ele dá essa viradinha, a navegação muda muitos graus. E aí eu queria falar até sobre casos de pequenos empreendedores também, que às vezes estão desabastecidos, porque ele também tem uma visão de curto prazo, e aí quando um pequeno está desabastecido, ele vai se abastecer com outro pequeno. E aí a roda roda, que nem a Lúcia falou. Eu faço mandala, sou uma pequena empreendedora, mas eu estou desabastecida, meu mercado reagiu e eu posso consumir de outra empreendedora. E aí a cadeia roda, né? Perfeito. Porque uma se antenou, às vezes a outra ainda não está naquele momento, porque o Sandro colocou pontos que
ele falou, né, não é autoajuda e não é mesmo, mas é muito fundamental, muito. A pandemia paralisou muitos empreendedores, levou muita gente à depressão, levou gente a não ver saída, porque na hora que você se deixa dominar por pensamentos que não vai dar certo, que é negativo, e aí junta a crise da questão de saúde, a nossa crise política eterna aqui no Brasil, aspectos que nós, como empreendedores brasileiros, é uma batalha sem fim, é uma correria, é um leão por dia ali que a gente mata, e aí, diante do cenário, ainda vem alguma coisa de forma muito forte e abate os nossos negócios. Tem horas assim a gente fala, mas eu imagino você, Sandro, eu passei por isso no início da pandemia, muito próximo daquele momento que a gente fez aquela nossa outra conversa. Assim como você, a gente tem 3 empresas, uma focada em grandes empresas, uma focada em pequenas empresas e uma agência de marketing digital. A agência de marketing digital, do início da pandemia para agora, ela dobrou. A empresa para a For Small, né, consultoria para pequenas empresas, ela está crescendo, não tanto quanto a agência, mas ela está crescendo. Mas a corporate, que é a mãe e que é a maior parte, é mais da metade do negócio, ela tomou uma bordoada gigantesca. E é ela que tem 14 anos, é a minha queridinha, que eu mais atuo, assim. E a gente, de acordar de madrugada e perder o sono de pensar e ficar pensando o contexto, então, assim, e que é natural. Os segmentos que foram mais afetados pela pandemia, porque a corporate dependia de muitas ações presenciais. Então, assim, tem segmentos no mercado que foram abatidos de formas diferentes. O que a gente não pôde é paralisar e ficar ali, como ele colocou, né? Fazer essa virada de chave e olhar possibilidades. A gente nunca tinha vendido para pessoa física, nunca. Quando ele fala, né, ela vendia móveis de escritório e foi aí atrás dos kits para home office e começou a vender, de repente, para pessoa física. A gente começou a vender curso online para pessoa física. Fomos pesquisar a plataforma, fomos entender marketing digital para pessoa física, que era uma coisa que a gente não fazia, a gente não tinha esse posicionamento. Então, essa mudança de leme que você falou para gente que é pequeno, para pequenos empreendedores, eu acho que é fundamental. Porque se eu fosse insistir naquele caminho, naquele momento, nosso faturamento caiu de um mês para o outro 80% na corporate. 80%. Só que a folha não caiu. As despesas, os compromissos, escritórios a gente tem em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 2, Salvador, 2. Então, assim, a gente não diminui de uma hora para outra, você não enxuga. Então, assim, essa pivotada, e é o que o Sandro falou, e que parece que é blá, 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 mas é fundamental. Antes de qualquer conhecimento técnico, a gente tem que se fortalecer emocionalmente, controlar pensamento mesmo, estar próximo de empreendedores, de pessoas que não falam de blá, 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 que sentem as dores da pandemia no seu segmento, mas estão pensando em viabilizar, porque tem formas, como o Sandro também colocou, né? As necessidades, elas existem, elas mudam de forma. Ah, não tem as grandes palestras, os grandes eventos, as grandes convenções. No início, as empresas não queriam comprar nem online no início, elas não queriam comprar nada, porque elas não sabiam o que ia acontecer. Então, peraí, mas tem gente que quer o nosso conhecimento que nunca teve oportunidade de comprar, que é a pessoa física que não trabalha numa empresa que a gente está. Então, vamos criar uma coisa para eles. Dá muito trabalho, a gente tem uma tendência, a gente está acostumado a fazer uma determinada coisa. Para a gente sair daquilo que a gente está acostumado e fazer outra, eu tive sócios que disseram, não dou. Curso online de uma hora, não me sinto bem, senti ansiedade de fazer. Então, assim, tem um processo humano também de adaptação. Tem coisas que a gente flui bem, não tinha curso para todo mundo. Então, gente, é o seguinte, vocês não têm nada para fazer, vamos escrever artigo para o blog aí para melhorar o nosso marketing. Nós temos hora sobrando, não queremos, né, demitir nenhum sócio, nem retirar de antemão. Então, aí uma pessoa que escreveu um artigo, sei lá, de 1000 palavras, demorava um dia, 2, às vezes 3, que um freela escreve em 4 horas, 2 horas. Mas por quê? Não, nesses momentos de mudança, para a gente se adaptar, a gente gasta tempo, porque não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Mas é importante. Você tem uma loja física de sapato, de confecções, e teve um momento fechado e agora abriu. Mas mesmo aberta, os fluxos ainda não voltaram ao normal. Na maior parte do Brasil, as pessoas não estão em grandes volumes nos shoppings no dia a dia como elas estavam. Quem pode evitar ainda evita, né? Ainda não tem muita gente de risco e tem muita gente que está próxima a gente de risco que não pode sair. Então, assim, e aí como é que eu me insiro no meio digital? Aí fala assim, eu não tenho jeito para isso. É um momento de quebrar o paradigma que você colocou, Marcela. A gente tem que mudar as nossas crenças. É um momento de mudança de crença. Os grandes cases, eu tenho uma lista que ao longo da live eu vou falar alguns, são mudanças de crença, são redirecionamentos,
em todos os segmentos e tamanhos e portes. Se não foram negócios que foram impulsionados pela economia da crise, supermercado, delivery, né, e-commerce, você está fora desses segmentos que foram impulsionados para a crise, para você se adequar e crescer, você tem que mudar alguns parâmetros, porque o mercado mudou. E muito provavelmente, em alguns aspectos, ele vai aprender com o novo, ele não vai voltar. Não é que não vai voltar aos patamares, mas talvez seja muito maior para você, mas às vezes não da mesma forma. Então, essa mudança mental que o Sandro falou, eu estou reforçando porque é de fundamental importância para você ter ideias de estratégias para mudar teu resultado. Você tem algum caso, Sandro, de algum empresário, algum empreendedor que teve uma mudança e que a mudança dele proporcionou uma mudança de navegação geral? Eu tenho muitos casos, né? E assim, eu acho que a primeira perspectiva, né, Marcela, pegando carona no que a Lúcia trouxe, é a adaptação. Eu creio que um dos ensinamentos importantes que essa pandemia está nos trazendo é que talvez estivéssemos um pouco acomodados num contexto existente, e não porque, veja, quando começou a pandemia, eu me lembro muito bem, Lúcia, eu tinha um relacionamento, eu fiz um projeto muito grande sobre cultura de inovação com uma das maiores franquias do país, franquia de varejo, alimentício. E aí quando eclodiu a pandemia, eu conversei com a CEO e falei, estou à disposição para conversar com os franqueados que eu sabia que estavam numa situação bem delicada. Mas eu não pude evitar, Lúcia, Marcela, de fazer uma provocação. Veja, uma franquia de varejo alimentício. Vocês descobriram agora o e-commerce? É agora que vocês descobriram a internet? É agora que vocês perceberam a importância de ter acesso a dados de clientes? Porque o que aconteceu nessa franquia? Aí respondendo a sua questão, Marcelo. Os franqueados que estavam mais atentos a esse movimento, já estavam observando tudo isso, eles tinham base de dados. Eles tinham as informações básicas dos seus clientes. Eu só precisava de uma informação, o nome do cliente e o e-mail ou telefone. Só isso. O franqueado que tinha isso, ele se adaptou rapidamente, Marcela, e já sabendo que não podia abrir sua loja, ele foi e contatou proativamente os seus clientes e conseguiu pelo menos manter uma base de vendas para escoar seu estoque. Aqueles que não tinham o básico e ficaram muito resistentes a mudar, o que eles começaram a fazer? Grupos de WhatsApp local, e aí começou a gerar um ônus para a marca, porque parecia que o cara estava desesperado. Você percebe que esse processo de adaptação, e de novo vem a serenidade, a despeito do ambiente ser dramático, você tem que ter serenidade para trabalhar numa lógica que lhe permita ter sustentabilidade na ação, ele é do indivíduo. Então, assim, a pandemia veio nos mostrar que alguns elementos que nós temos falado há tempo são essenciais. O mundo digital. Segundo, coisa que eu sei que a Lúcia trabalha há 500 anos, e você também, Marcela, sempre fala, proatividade comercial. Horas, aqueles que estiveram mais resistentes, que não faziam prospecção ativa, e quando eu falo prospecção ativa, é você de repente ter uma lojinha de roupa, e ao invés de esperar o cliente na sua casa, você virar sacoleira. Deu resultado, eu tenho 3 casos, que depois eu posso até compartilhar com você, Marcela, o nome, que são baseados em dados secundários, de empreendedores que se deram bem fazendo o trabalho desse jeito. Horas, meu amigo Rony Messler da Reserva tem até um projeto chamado Reservado, onde ele prepara as malas, as mochilas e leva à casa da pessoa. É o que sobreviveu à reserva nesse tempo todo, gente. Eu recebo quase toda semana o WhatsApp do meu vendedor da reserva. Horas, por que você não pode conseguir fazer isso? Agora, é necessário o quê? Adaptar-se. Ter uma mentalidade, um sistema no seu negócio, e aí o que a Lúcia matou de novo a charada. O cliente menor, tem mais condições de se adaptar mais rapidamente do que a empresa maior. A empresa menor tem condições de se adaptar mais rapidamente do que a maior, que tem uma série de demandas, necessidades, a coisa é lenta. Então, o que claramente para mim tem feito, não é que fez, Marcela, tem feito a diferença é a alta capacidade de adaptação e atuação proativa num contexto onde, aí eu até anotei aqui o que a Lúcia falou, não é que as necessidades não existem, as necessidades existem, mas elas mudaram de forma. Desta forma, analise o seu cliente. Olha, ontem, Marcelo, eu conversei, e esse é um segmento que eu sei que você conhece muito, Marcelo.
Eu conversei com um CEO de uma grande empresa de cosméticos, mas uma grande mesmo. Estou falando numa gigante. Os caras estão bombando. Aí eu falei, como assim? Sandro, o começo foi difícil, tivemos que fechar todas as lojas, franquias e tal, mas agora estão bombando. Por quê? Olha o dado, eu acho que você sabia disso, Marcela, eu não sabia. Lúcia, as pessoas estão tomando mais banho, porque estão em casa. Então, a estatística mostrava que cada indivíduo tomava em média um banho. Hoje é 1,4. Com isso, ele tem demanda para mais produtos de perfumaria, cosméticos e tal. E essa empresa. E aí entra a proatividade comercial, acelerou um trabalho que a Marcela conhece como poucas, né? Do canal de vendas direto e pau na máquina. Estão com problema de abastecimento. Mas o que eles foram capazes, Marcela, de observar quem? Olha lá que a Lúcia falou, as necessidades ainda existem, elas mudaram de forma. Vamos entender qual é a nova forma? Como está esse novo cliente? Ele não sumiu, ele está na casa dele, ele está consumindo outras coisas, ele está consumindo de uma forma distinta. Como eu adapto o meu negócio a esse comportamento novo do consumidor? Uma coisa eu sei que não vai dar certo. Você ficar deitado, dormindo e berço esplêndido, como você sempre fez tudo, e achar que isso é transitório. Aí você está em risco. Eu gosto muito de uma frase de Guimarães Rosa. Aliás, eu tenho usado essa frase para abrir muita palestra. E ela fala o seguinte: o urso alimentado dorme. Para mim, isso é absolutamente bombástico. E a gente estava alimentado. A gente estava hibernando em determinados segmentos. Então, o urso alimentado dorme. Então, gente, bora cortar comida, bora fazer novas chances acontecerem. Guimarães Rosa foi um sábio quando falou isso e movimenta hoje. Ontem à noite eu dei aula no MBA e abri com isso. Tinha muita gente do Sebrae me assistindo e eu falava, gente, a gente estava acomodado em muitos setores, né? E você falou de cosmético está bombando hidratação para os cabelos. Um shampoo e um condicionador você acha no mercado, você vai na prateleira. Agora, a hidratação, você vê turbinando tutoriais de como hidratar o cabelo em casa, e a venda de hidratação detonou. Maquiagem caiu um pouco, a categoria de maquiagem, porque você não está saindo. Mas você tem tempo para fazer uma selagem, para fazer uma hidratação em casa, e aí isso turbinou. Então, a sacada disso é, de novo, não generalizar, achar a oportunidade, porque a necessidade existe, né, Luciano? E mandar bala. Então, bora desalimentar o urso. Eu já anotei aqui, assim, é muito verdade isso que você falou, Marcela. É muito verdade. A gente, assim, então, é uma imagem perfeita para a realidade. Com relação a essa questão de salão, eu sou uma pessoa que antes da pandemia, em função de palestra, eu ia, vamos lá, 1,5 vezes por semana no salão. A cada 5 dias, 4 dias, eu só lavava o meu cabelo e escovava no salão. Por causa de palestra, sempre arrumada na pressa, eu sentava ali, estava lendo, abri o notebook, alguém metia no meu cabelo, na minha mão, quando precisava pé e vai. Eu não vou, eu tenho lupus, eu não posso sair, eu sou grupo de risco. Eu não saio de casa desde março. E quando eu saio para ir para um laboratório, para fazer alguma coisa, que às vezes é eventual, buscar o livro, a apostila da minha filha na escola, às vezes eu tenho que resolver alguma coisa com pouco risco fora. Mas toda vez que você sai, você tem que voltar para casa e lavar o cabelo. Eu não tinha shampoo, eu nem comprava, porque eu só lavava o cabelo em salão. Então tinha qualquer um que de vez em quando eu lavava uma coisinha e mais. Eu fui para shopping, uma vez na pandemia, para um shopping novo que eu não conhecia. Para comprar o quê? Profissional. Shampoo, condicionador, máscara. Por causa assim, toda hora você lavando um cabelo que não está acostumado a lavar toda hora, se você não cuidar, ele fica cada vez pior. Sem poder cortar, sem poder nada. E a dona do meu salão, é a dona de uma rede de salão aqui no litoral norte da Bahia. Ela começou a fazer delivery de produtos bons de marca. Ela perdeu no serviço, ela foi ganhar margem aonde? Foi ganhar margem em uso obrigatório, em marcas caras, em produtos de ticket médio de 150, 180 reais. O marido dela com carro de luxo, um carro bom, fazendo entrega nos condomínios, acionando por WhatsApp que o Sandro colocou. Se você tem a tua base de clientes e você sabe que eles gostam, se você tem relacionamento no sentido de continuidade de trabalho, não entende o cliente como uma venda transacional, entende como um relacionamento, você vai ter oportunidade de venda. Então, eu acho que é um exemplo excelente que o Sandro colocou. Muito, muito bom mesmo. Agora, eu gostei. O urso alimentado dorme. A gente tem que dar comida
para ele, mas ele tem que ter um pouquinho de fome, para ele não dormir, porque ele tá dentro da gente, esse Isso. urso também, né? Dentro de todos. Ô, Não Marcela, depende deixa eu do porte, né? aliás, é isso que eu ia falar, minha amiga. Eu posso dar um exemplo? Que, assim, um dos exemplos... O que eu comecei a fazer, Lúcia? Eu comecei a, toda semana, eu dividia no meu áudio diário lá no Telegram uma história de sucesso de empresa pequenininha. Porque eu percebia que o grande problema são as empresas menores, né? E eu comecei a pedir, catalogar, eu tenho mais de 15 exemplos. Inclusive, eu estou dando muita palestra no Sebrae por causa desses casos, né? Que eu tenho um banco de casos. Teve um caso, Lúcia e Marcelo, eu acho que até contei já para você, Lúcia, de uma pizzaria em Xanxerê, né? Em Santa Catarina. Esse amigo é um consultor, ele me procurou, aliás, foi um cliente que fez minhas imersões e tal, o Matheus, falou, Sandro, deixa eu contar essa história. Essa pizzaria, de novo, né, ela tudo bem, estava se virando bem com o delivery de sexta a domingo, mas ela tinha um problema de terça a quinta, porque diminuiu muito o consumo nesses dias, que a pessoa só ia lá nos dias que mais lhe conviesse. Olha que simples que ele fez, Lúcio. Conhecer o seu cliente. Então ele começou primeiro numa planilhinha de Excel, depois ele comprou um CRMzinho desse de R$ 150. Ele até mostrou a imagem. Eu falei, nossa, como você fez isso? Fala, tá aqui, Sandro. Uma planilhinha de Excel, ele começou a colocar, Marcelo, os gostos dos clientes. A Marcela gosta de pizza de mussarela. A Lúcia gosta de pizza doce. O Sandro gosta de whatever. Ele começou a catalogar. Ele contratou uma pessoinha que na terça-feira gerava uma base, essa base de clientes, com o nome da pessoa, o gosto dela e o telefone, o WhatsApp. E essa pessoa começou a fazer ações promocionais de terça a quinta. Ô, Marcela, você que gosta aí de pizza de mussarela, entrava em contato com a Marcela lá pelas 6 horas, 6h30, por WhatsApp. Marcela, você que gosta de pizza de mussarela, quero te dar uma dica. Hoje, você ganha cobertura em dobro. Ô, Lúcia, você que gosta de pizza doce, hoje, se você pedir por um preço promocional a pizza que você desejar, eu te mando uma pizza brotinho doce. A pessoa do WhatsApp ganhava R$ 1 por pizza vendida, R$ 1 por pizza vendida, e sabe o que aconteceu? Ele aumentou em 35% as vendas de terça a quinta graças a essa ação. Não foi necessário um investimento alto, não foi necessário parafernálias tecnológicas, é algo que está à sua disposição, que está aí nos assistindo. Agora, a partir da onde? Da proatividade de eu desenvolver algo que seja relevante ao momento do meu cliente que está em casa e pode comer pizza assim na terça-feira. A provocação que a gente faz é essa. Em que medida você está realmente confrontando as suas verdades absolutas, saindo da sua zona de conforto e buscando entender novas formas que são efetivas para o seu negócio? Porque o que eu percebo é que muitas vezes as dificuldades são muletas para a sua preguiça. Mas depende de tecnologia. Eu fiz um slide esses dias que é assim, ó. A tecnologia hoje é a muleta para a ineficiência de indivíduos que não têm coragem de assumir seus próprios desafios. Aí eu falo que é a tecnologia, que é a crise, é lógico que existe. Não se trata aqui de sermos ingênuos e não confrontar a verdade como ela é. Nós passamos por um dos momentos mais delicados da história da humanidade. É evidente que isso vai impactar. Mas em que medida você não está prostrada e paralisada, para não confrontar suas verdades absolutas e ter resistência e sair da sua zona de conforto? O cara da pizzaria está bombando de vender. Aí sabe o que aconteceu? Ele levou para a pizzaria lá de Chapecó, Forno Douro, e foi levando para todo... Então, você tem um modelo, o consultor criou um modelo baseado nisso. Quais são as oportunidades que estão aí de frente aos seus próprios olhos, que você não está observando, porque de repente você está com dificuldade de ter esse entendimento, de ver as novas necessidades desse cliente. E sair da zona de conforto. Proatividade comercial, proatividade negócio. Encarar esse touro à unha, esse urso que está dormindo, vamos acordar ele à unha. Já que a gente gosta de frase, Marcelo, uma que eu uso sem parar é da Adélia Prado. Eu não quero faca nem queijo. Eu quero fome. A gente precisa ter fome para encarar esse urso dormindo. Acordá-lo. Nossa, que riqueza. Lúcia, emenda aí, Lúcia. Eu tô anotando, porque eu também... Assim, as pessoas escutam a gente nas lives, veem a gente nas palestras e acham que a gente tá aqui com um cado de livro, aqui é só Rubem Alves aqui na frente, que a gente lê muito. Essa é a minha paixão, amiga.
Porque eu vou ter Não, essa é a todos minha dele. Eu paixão. vou ter Essa é a todos minha os paixão. livros dele. Esse daí tá Todos. da ostra, né? Da pérola da ostra. Tá, porra, esse cara é a minha paixão. Ah, Esse daí é um dos outra caras feliz não faz que. pérola. Não tá aqui, eu tenho esse lá em cima. Mas eu vou comprar os 140 livros dele. Eu tô recuperando em sebo um a um, tô fazendo compras e mais compras, porque já devo ter lido uns 40, 50. Ele me inspira muito em muitos aspectos. Porque ele adora a Adélia Prado. Você falou da Adélia Prado agora, ele ama a Adélia Prado. E assim, por que eu tô dizendo assim? As pessoas olham a gente e acham que a gente tem uma vida. A gente passa as mesmas dores como empreendedores. Seja o Sandro, como eu, como empreendedor dele mesmo, das ideias, seja eu dentro das empresas. A gente toma as porradas, a gente tem que fazer, porque é fácil falar, mas a gente tem que fazer dentro de casa também. E ser exemplo, eu falei, nosso faturamento caiu em 80%. Nós já recuperamos, já estamos na corporate só 20% abaixo, nas outras a gente está bem mais, mas na corporate, então assim, mas isso aqui é sangue, suor e lágrima. Eu sou uma pessoa que trabalho muito duro, muito, muito duro, mas eu digo você, eu nunca me senti tão cansada como eu estou me cansada esse ano. Essa mudança, essa adaptação, essas ideias, R$ 1 da pizza, o curso online, produtos, clientes compravam palestra, não compram mais, querem trilhas online. Nós temos que contratar videomakers, montar um estúdio em São Paulo. A gente fazia treinamento à distância, fazia, mas de forma rudimentar. Mudou. Tem que ter fundo verde, tem que ser profissional. O que eu entendo disso? Nada. Passei a entender com meus sócios que ele estava falando da muleta, né? Esquece que a gente não sabe. Ou nós vamos aprender a fazer, ou nós vamos morrer de fome, nosso negócio vai morrer, porque uma vez que as empresas migraram do presencial para o online, e é verdade na alimentação, e é verdade no calçado, e é verdade em educação, claro que o físico vai ter seu espaço, mas o online vai ter seu espaço, porque as pessoas não vão deixar de navegar e colocar o dedinho no sapato que elas querem, no livro que elas querem, no artesanato que elas querem, na educação corporativa que elas querem. E qual é a questão? O online, em muitos segmentos, ele baixa o custo. Assim como é verdade na educação corporativa, que é o que a gente vende, né? É verdade para todos os outros negócios que vocês vendem, o canal online ele baixa preço para muita gente. E isso as empresas aprenderam com a pandemia e não vão desprezar mais. Eu não acredito num retorno presencial na proporção que a gente tinha presencial e online. Eu acredito na inversão disso, mesmo no pós-pandemia. É uma premissa. Diante disso, não é confortável, a gente tem que trabalhar mais, tem uma série de despesas para fazer receita. Vamos ter que aprender a ganhar dinheiro com isso. Eu vou te dizer, os primeiros projetos que a gente vendeu, grandes projetos para grandes empresas, Seara, IP, grandes, a gente empatou. A gente trabalhou que nem louco, a gente recuperou o faturamento, mas não recuperou a margem. Porque nós estamos fazendo um negócio que você não sabe, você gasta mais. Assim como é verdade para a gente que é consultoria, pode ser verdade para quem começa a vender bolo online, para quem vende artesanato. O aprendizado ele tem um custo. Eu acho que isso é uma coisa importante para cada um de nós. A gente não, quando a gente está aprendendo a fazer, e não é aprender a fazer o teu core, né? Aprender a fazer a tua comida, o teu artesanato, a minha educação, mas é aprender a fazer de uma forma diferente. Porque a necessidade mudou de forma, eu preciso adaptar a minha entrega a essa forma. Demanda da gente uma energia que, assim, se for para ser assim o resto da vida, eu nem quero mais esse negócio, vou fazer outra coisa porque é de matar. Mas a gente tem que ter em mente que é um período, que nós vamos nos adaptar e que nós vamos aprender a fazer isso melhor. Então, o nosso videomaker levava dias para fazer uma edição bacana de um vídeo fundo verde e tal. Começamos a montar uma linha de produção em séries, melhorar o processo para reduzir o custo de execução e tornar viável, porque senão a gente ia vender, trocar dinheiro e não ia ganhar nada. Então a gente tem que ter, acho que em todos os segmentos, pensar o início de um processo não é o processo final. Nós estamos aprendendo. E se colocar humildemente, eu não sei lidar com o Instagram, aprende, começa a fazer, mas eu estou fazendo, não parece tão bom, porque você não está bom ainda. Vai fazendo, porque se as pessoas estão dizendo para você que isso dá dinheiro, tem um monte de gente que você confia, um monte de gente de credibilidade, não é gente de oba-oba, que está dizendo que isso funciona. Então, se não funcionou para mim ainda, eu vou aprender. Eu vou me desgastar, eu vou correr, eu vou aprender. É fácil? Não. Estressa muito. Tem muita gente tirando férias aí na pandemia, quem pode, né? Eu não consegui, mas assim, eu tirei uma semana com a minha filha em junho, mas assim, eu estou desesperada para desligar os meus botões, porque foi um ano duro. Está sendo, né? Ainda temos mais 2 meses, e vou dizer ainda, e 2 meses extremamente importantes.
porque para alguns segmentos são os meses que vem mais dinheiro pela frente. Para quem trabalha com presentes, para quem trabalha com cosméticos, que é presente, todas as categorias que entram como presentes e questões de Natal, né? E as pessoas também na rua voltando a se movimentar, querem roupas novas. A gente quer tudo novo. Se pudesse, a gente trocava armário e sapato, se pudesse, não é isso? Todo mundo arrumando suas casas, tem muitos segmentos sendo ativados. Mas a gente tem que abrir o olho assim, e fazer desse final de ano agora uma rampa para não ter desculpa para começar 2021. Não tem desculpa mais, mercados, né, abertos. E os empreendedores que viram que não tem essa desculpa, às vezes a gente, como consultor, a gente constrói o cenário otimista, o mediano e o pessimista. Como a gente estava adormecido, a gente simplesmente ignorava o cenário pessimista, parecia que ele não existia, né? Apesar do consultor ter mostrado os três, ele ignorava e ia só para o otimista ou, no máximo, o mediano. Agora não. Agora, o cenário pessimista, quem viu, tirou da frente aquela acomodação, aquele ponto cego e foi para cima, virou o jogo. E aí, o assunto nosso é exatamente quem virou o jogo. A gente falou do segmento alimentício, a gente falou do imobiliário, a gente falou da beleza, e tem um que eu queria comentar também, o do home office, que a gente falou, mas que eu queria comentar também, que é a vida saudável. Vocês têm alguma história de pessoas, empresários que deram essa aproveitada no segmento? O Sandro até olhou para cima assim, será que tem alguém no repertório aí? Então, tem uma história que é muito interessante, Marcela. Ela acabou acontecendo, na realidade, veja, eu gosto de dar esse caso, contar esse caso, porque na realidade é uma inovação no modelo de negócios, de uma empresa muito pequena, porque quando começou a pandemia, claramente houve um impacto direto nas pessoas que necessitavam fazer ginástica, exercícios físicos. Mas é engraçado, no começo eu comecei a falar isso, o próprio empreendedor da estúdio de bike que eu fazia, não é que as pessoas não estão fazendo mais atividades físicas. Na realidade, elas não podem se locomover ao ponto de venda, ao ponto de experiência que havia até então, que eram as academias. Vamos pensar diferente. Esses caras tiveram uma ideia, eu não posso citar o nome do estúdio, infelizmente, porque foi de um projeto que eu desenvolvi com ele, mais de mentoria, então eu não pedi autorização, eu faço questão de preservar o sigilo aqui. Mas o que acontece? Ele tinha um estúdio de bike. Qual foi a primeira atividade que ele fez? Alugar todas as bikes. Isso foi muito usual no começo da pandemia, né? Os estúdios de bike, academias alugaram as bikes e davam aulas online. Via celular, via notebook, e você acompanhava, fazia lá a sua aula de bike e acompanhava todo esse sistema. Só que o que aconteceu? Ele alugou rapidamente as bikes, eram 40, se eu não me engano. E aí ele tinha a fonte de receita dessas 20 bikes, 40 bikes. Mas qual que era o problema? Limitou o crescimento dele a isso, que não dava nem para pagar ali os custos fixos e tal. Tudo bem, estamos junto. Mas, de novo, a provocação que eu fiz, cara, mas tem mais gente em casa. E você está dando aula para as pessoas, mas as pessoas não têm bike. E aí vem a engenhosidade da solução, Marcelo. O importador da bike, qual a situação que ele estava? Danada, né? Porque todas as academias fecharam, ele perdeu o seu cliente preferencial, concorda? As academias fecharam, o que eu faço se eu não posso mais entregar as bikes nas academias que estão fechadas? Tamo junto? E é aí que veio a ideia engenhosa. Ele fez um acordo com o importador da bike, para esse importador da bike vender diretamente para o cliente final, com uma condição de financiamento que a mensalidade se assemelhava ao preço que o cara estava pagando o aluguel, e quando ele vendia a bike para esse cara, ele ganhava 1 mês de aula online gratuita. Olha que brilhante a ideia! Esse importador de bike encontrou um novo mercado, que é o chamado mercado B2C, que a Lúcia colocou muito bem. A academia, ela ganhou o quê? Além dos 40 clientes dela, hoje ela não precisa mais estar circunscrita àquele ambiente que ela trabalhava mesmo antes da pandemia. Ela pode prospectar clientes no Brasil todo, você concorda? Pelo menos na região de São Paulo inteirinha. Por quê? Não tem mais a limitação física. Como foi possível isso? Sem 1 centavo de investimento. E ele cresceu em outro mercado. E sabe qual que é a boa notícia? Ele está voltando com a loja física, com a academia física agora. E vai voltar. Ele vai ter 2 negócios agora. O do estúdio físico e o do estúdio online. Porque, como a Lúcia falou, não é que a necessidade de bem-estar, saúde física, ela acabou. As pessoas, aliás, tiveram que
Como a Lúcia disse, o estresse mental é muito grande e o físico acompanha, então você tem que fazer mais. Só que você não está mais indo no ponto de venda. Como eu faço para chegar até o cliente? Pensa diferente. Veja, essa solução eu acho fantástica porque ela não demandou um centavo de investimento. Ela demandou o quê? Articulação de jogadores, né? Simplesmente isso. Muito, muito Quantas bom. vezes, quantas vezes a gente não vê oportunidades, e aí quando você faz essa visão compartilhada, a pessoa fala, nossa, que ideia genial, mas não é tão genial, ela só estava adormecida, né? Não há Tem dúvida. outra frase que eu gosto muito, né? Do Michelangelo, que ele fala: eu não esculpi uma escultura, eu só tirei da pedra as rebarbas que estavam sobrando, né? E é isso, às vezes nós, como consultores, nós na rede, o que a gente faz é tirar um pouco do excesso e ajudar a mostrar oportunidades. Vai lá, Lúcia, você também pensou em alguma coisa aí. Excelente. Eu estou me lembrando, o Sandro contando, e adorei esse case dele da academia, nem imaginava um negócio desses. Mas assim, na área de alimentação, só rapidamente alimentação saudável, muitas pessoas, eu frequento uma igreja e pessoas começaram a inventar coisas, uma pessoa tinha já uma fábrica de açaí que vendia para supermercados, né? Na crise e lanchonetes. Começou a vender e entregar também em todas as casas e ir no porta a porta, mas não tem muita inovação nisso. Eu queria falar de um cliente meu que é de grande porte, mas assim, para você ver onde é que chega a inovação quando aperta, né? Ele faz análises clínicas, é um dos maiores laboratórios de análises clínicas do Brasil. Eles fazem análise de exames no Brasil inteiro. As pessoas com Covid pararam de ir para o hospital, pararam de fazer exame, pararam de ir médico, vocês sabem disso, né? Assim, por um bom período, os planos de saúde ganharam dinheiro como nunca ganharam na história. Porque todo mundo estava pagando a mensalidade e ninguém estava usando nada. Porque até agora a gente tem medo ainda de ir num hospital, numa emergência, tem medo de ir num laboratório para fazer um exame comum. A maior, quem está especialmente é grupo de risco. O que eles criaram? Começou a ter problema de logística, porque eles fazem análises clínicas, eles têm laboratórios locais, eles pegam os exames complexos, trazem para a base deles, que é num lugar no Brasil, processam essa informação, depois distribuem. Só que parou de ter voo, da Gol, de todas as companhias, para todo quanto é lugar. Eles criaram um avião análise clínica. Ah, que ideia boa. E é feito nos voos. Então, pega a coleta aqui em Roraima, Na vai hora. processando e analisando e mandando a informação, vai lá. E esse avião fica rodando o Brasil, coletando e fazendo as análises possíveis com pessoas técnicas, né, para cada disponibilidade, assim, uma inovação. Eles tiveram no princípio da pandemia, uma empresa de capital aberto, uma queda e já recuperaram fortemente, estão muito melhores do que o planejado para o ano sem pandemia. Mas laboratório clínico com a pandemia melhorou. Não! Se eles fossem depender só da pandemia, foi a criatividade que eles tiveram. Esses exames, eles são super sensíveis. Você tem que ter avião, você não tem como transportar, senão. Você não tem como operar. Aí você tem clientes rompendo, tem problemas. Imagine se criar um negócio totalmente novo para solucionar um problema. Então, assim, acho que todo o segmento, Sandro falou da pizzaria, deu excelentes exemplos, falou da academia, eu falei de educação corporativa também, que a gente pivotou, e de salão de beleza e outros cases aí na área de saúde, estética, mas em cada negócio seu, independente do que você vende, independente, o que você satisfaz de necessidade? Qual é a dor? Qual é o desejo do cliente que você satisfaz? Como é que você pode fazer isso de uma forma nova que agregue valor dentro de um contexto que o cliente vai ser mais digital, mesmo com o final da pandemia? Porque eu acho que agora é hora de pensar nisso. A pandemia vai acabar. Sem dúvida. A gente não sabe se vai durar, mas a gente está liberando as pessoas para trânsito, o isolamento está caindo, e tem que cair mesmo, senão a economia não anda e a gente está frito, ninguém vai morrer mais gente de fome de Covid, é uma realidade, tem que sair mesmo, quem pode tem que trabalhar, tem que ir para frente. Mas, assim, a questão é pensar agora, o mundo se tornou mais digital de uma forma muito acelerada com a pandemia. E isso, ou você vai se adaptar a isso e adaptar a tua estratégia, ou você tende a perder negócio, porque essa academia que tem 2 negócios, ela vai ser mais competitiva no físico. Ela agrega valor. Então, ela volta para o cenário, a nossa consultoria. A gente só tinha cursos em company, agora a gente também tem para pessoa física. Então, a gente ganha competitividade, ganha tamanho, ganha porte, ganha musculatura para competir com outras. E o teu concorrente? Você pode ser um pequeno empresário de artesanato. Eu preciso pensar no digital como é que eu me projeto, né? Nas possibilidades. Muito bom. Acho A gente isso. está indo para as considerações finais aqui, e o Sandro fez
provocação, né, Sandro? E eu vou deixar agora uma provocação, uma minha aqui, né? A gente fala muito, pense fora da caixa, pense fora da caixa, pense fora da caixa. A minha provocação vai ser outra. Como a gente pode pensar dentro da caixa e melhorar alguma coisa do que a gente faz? Melhorando a virada do leme, melhorando um processo, melhorando uma posição acomodada. Então, a minha provocação para os dois agora, para encerrar, Lúcia, que você diria dentro desse pensar dentro da caixa e melhorar alguma coisa que aconteceu com algum caso para a gente ilustrar isso e alguém que tinha recurso dentro e que fez isso ser revisitado e melhorar? Foi provocação aí, hein? Tá, é assim, eu teria N exemplos, eu não sei se seriam os melhores exemplos, mas eu diria assim, quando a gente fala de produtividade de vendas, eu penso sempre em 4 pilares: processo, gestão, tecnologia e pessoas. Então, assim, se você revisitar esses pontos, e quando eu falo de processo, parece que eu estou falando de empresa grande. Não, se você é um encanador, um pintor, onde é que você anuncia? Como é que você atrai cliente? Quando ele chega, o que você diz para ele? Como é que você marca? Né? Pode ser numa folhinha de caderneta, eu tenho que ter os meus passos. Qual é o meu caminho para fazer mais venda? Desde a comunicação até o fechamento. O meu processo é bem claro, porque sempre tenho que melhorar em processo. Então não precisa de nada disruptivo. Se eu melhorar o meu processo, eu ganho produtividade. Tem muita gente que procura a tua empresa e vai embora sem comprar, ou que compra uma coisa e poderia ter comprado 3. Então, se eu melhoro o meu processo, eu ganho produtividade. Se eu melhoro o meu modelo de gestão, como é que eu olho os meus números? Com que frequência eu olho e corrijo isso? O que eu tenho de ferramenta tecnológica? O Sandro falou, né? Ele começou com uma planilha, depois ele foi para um CRM de R$ 150. Tem CRM de R$ 40, de R$ 30. Tem CRM free, graça. Então, assim, a tecnologia não pode ser uma desculpa. Tecnologia, para mim, é a veia onde corre processo e gestão. É uma frase minha, eu falo muito isso, tá? Quando vocês falarem, lembrem de mim. É a veia onde corre processo de gestão. Se você não usa tecnologia, os teus processos e teu modelo de gestão estão soltos. E a informação está para a gestão, assim como o oxigênio está para a vida. Se não tem veias e artérias para levar o oxigênio e trazer para o coração, para o pulmão, né, para fazer toda a nossa... Você não tem vida. Você tem que levar o oxigênio para a célula e você tem que trazer o gás carbônico para a limpeza e para a troca. Uma empresa pode ser uma empresa de uma pessoa só. A pessoa que faz o salgadinho, o artesanato, qualquer coisa que seja, uma empresa de 2, 3, 5 até 5 mil. Ela tem que ter um modelo de gestão. O que a gente não vê, a gente não sente. O que a gente não sente, a gente não age. Quando a gente sente rápido, a gente vai... O instinto empreendedor é um instinto de ação. A gente só não age quando a gente não tem clareza do que a gente está enxergando. Seja em termos de cenário externo, que a gente deu vários exemplos, seja em termos dos nossos números. E quando eu falo nossos, não é só um número meu, mas como é que está o meu segmento? Se você digitar no Google segmento qualquer coisa, padaria, segmento de educação, o que você digitar vão ter cenários, vão ter apontamentos, eu preciso enxergar para sentir. Então tem que ter um modelo de gestão de checkpoints aí, né? E por último, as pessoas. Como é que eu posso melhorar essas pessoas? Essas pessoas podem ser sua equipe de vendas, né, capacitando, desenvolvendo, motivando, e pode ser você mesmo, se é uma empresa ou uma pessoa só. O que você fez na pandemia para se auto-aperfeiçoar? Que tipo de lives você priorizou? Que tipos de cursos, de leituras? Porque pessoas eu coloco como quarto pilar, seria o primeiro, mas na verdade às vezes as pessoas só pensam nisso. E esses 3 dão grandes vantagens para quem aprimora, né? Então eu diria nesse sentido, isso é pensar dentro da caixa, é melhorar no limite o dentro da caixa. E eu tenho vários clientes que fizeram isso ao longo da pandemia, melhorando desde a atração, com resultados crescentes e que estão batendo recordes de vendas com pandemia. Vários, especialmente clientes de software em todas as áreas. De conversa, de software para conversacional, de WhatsApp, de software para RH, para recrutamento e seleção. Na pandemia, quem estava contratando? Meu cliente está dobrando de tamanho. Dobrando na crise. Mas assim, como um software, você fala assim, mas software todo mundo está comprando para recrutamento e seleção no meio da pandemia, e eles estão dobrando de tamanho. Então, assim, faz bem feito os 4 pilares, isso ajuda muito, eu acho, Marcela, a pensar dentro da caixa aí. Isso é muito bom. Vai lá, Sandro. Não tenho dúvidas, né, Marcelo, como a Lúcia colocou com tanta propriedade, que tem dinheiro na mesa. Esse dinheiro na mesa ele é muito derivado da ineficiência na gestão que eu testemunho todo dia em empresas pequenas, médias e gigantes, né?
Nós nos acostumamos no Brasil com um modelo, muitas vezes, até pouco profissional. Então, se você quer uma referência, acho que a Lúcia passou a receita, lá, um roadmap, um mapa muito legal para vocês olhar esses 4 elementos, né? Com em profundidade. A partir de onde você pode olhar esses 4 elementos, eu vou te dar uma sugestão. Analise a jornada do seu cliente com o seu negócio. Desde quando ele está pensando em adquirir o seu negócio, até depois que ele usa o seu negócio. Não importa se é um produto ou serviço. Seguramente, aquele cliente da Lúcia com software de gestão para a seleção só cresceu porque ele foi dar uma olhada naquele cliente, naquele contexto. Então, uma coisa que está... uma estratégia que está à disposição de qualquer indivíduo, qualquer empreendedora. Olha a jornada do seu cliente. Olha como ele interage com o seu negócio. Quais são os seus gostos, como ele está hoje, no contexto atual, né? Ah, mas eu tenho dificuldade. Vai conversar com o seu cliente. Tira um bico no balcão, não literalmente, mas liga, manda o WhatsApp, conversa, abre conversa, entende. Analisa toda a jornada do seu cliente. Isso é arroz com feijão, Marcela. Analisa quais são os pontos de melhoria que você pode ter em cada um dessas etapas da jornada do cliente, utilizando a lógica que a Lúcia trouxe. Quer dizer, qual processo eu posso melhorar? Como eu posso ter indicadores melhores em cada uma dessas etapas? Como eu posso ter pessoas me relacionando com cada uma dessas etapas de uma forma mais efetiva e, sobretudo, que tecnologia eu posso utilizar para melhorar a minha relação com esse cliente? Analise essas etapas, mapeia uma ou duas que você pode melhorar, que você pode incrementar e cai dentro, utilizando esses 4 sistemas do seu sistema de gestão. Só isso. Só isso. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Só que para isso, Marcela, você tem que sair um pouquinho da operação, investir um tempinho do seu dia em pensar essa estratégia. Tem uma frase que eu adaptei de Peter Drucker. Drucker comentava, né, o maior pensador da administração moderna, ele falava que a cultura devora a estratégia todo dia no café da manhã. Nós adoro, eu adoro. É linda. E você sabe que não há certeza se é dele, viu, Lúcia? Que eu queria colocar na contracapa do meu livro essa frase, no meu livro de cultura, e eu não coloquei porque não há registros históricos que é do Drucker mesmo. Mas, enfim, eu amo o Drucker, então é dele. Nós adaptamos, Lúcia, para a seguinte sentença. A rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. A rotina vou citar você devora... quando eu falar, tá? Pode citar, está no meu livro, está no Gestão do Amanhã, Lúcia. A rotina devora o pensamento estratégico todo dia no café da manhã. Então, para que você pense dentro da caixa de uma forma expandida, Marcela, é necessário você sair da rotina, pensar um pouquinho esses 4 sistemas de gestão que a Lúcia enunciou com tanta propriedade, sob a ótica da jornada do cliente. Ah, se não vier 2, 3 ideias matadoras, eu não me chamo Sandro, cara. Coisa rica, incrível. E olha, na prática isso, quer falar, Luciana? Pode falar. Não, pode terminar teu pensamento, depois eu falo, eu tenho só uma complementação. E olha, na prática, como isso escapa? Vou contar uma coisa bem rapidinha minha. Quebrou o vidro, minha sala tem pé direito duplo, e quebrou um vidro, explodiu, 4 da manhã, por causa da diferença de temperatura. E aí, o que eu fiz? Na minha jornada de cliente, eu fui procurar quem faz vidro. E aí, na minha jornada de cliente, eu tenho um grupo no condomínio, eu moro num condomínio de casas. Gente, alguém tem indicação de vidraçaria? Recebi 4 indicações. E o meu marido procurou no Google, pegou mais uma. Jornada do cliente, Sandro. E eu procurei indicação no grupo e meu marido procurou no Google. Só para terminar essa história, das 5 empresas que a gente consultou, só uma mandou orçamento. Só uma mandou orçamento. Coisa básica. Não seguiram a jornada de uma cliente. Simples, coisa de simples, entrada. gente. Não tem venda. Se você não responder... Lúcia, desculpa, né? Marcela, pode ser que esse empreendedor, daqui a pouco você vai falar com ele, o que não respondeu, o orçamento, a pandemia me quebrou. Não, a pandemia não te quebrou. Quem quebrou, quem você sabe quem é, né? Porque você não está fazendo arroz feijão bem feito, cara. Eu chamo os 4 de ursos, estão dormindo, deixa dormir. Tá dormindo. E é muito comum, tá, Marcela? É muito comum a falta de orçamento, é muito comum a não resposta para o cliente, é muito, muito comum isso. Eu queria dizer, assim, só um detalhe, que eu não sei se é dentro da caixa fora, pode ser que seja fora para alguns, mas, assim, não precisa de muita tecnologia, nem muita experiência, mas, assim, o Brasil ficou muito barato.
Independente, de novo, se você faz uma mandala, se você faz uma bolsa de crochê, ou se você faz coisas personalizadas. Se você não tiver a oportunidade de expor o teu produto para fora do Brasil, os nossos produtos com a desvalorização do real ficaram muito, produtos e serviços ficaram muito baratos. Então, assim, eu conheço amigos que moram fora, moram na Europa e pagam um personal trainer no Brasil. Colocam o celular na academia, pagam uma academia barata, mais barata lá fora, em vez de contratar um personal no país, ficam com o iPad ligado ou o celular, fazendo os exercícios com um personal brasileiro. É verdade para personal, é verdade para artesanato, é verdade para educação corporativa. Porque assim, eu posso cobrar mais caro e para eles é barato, porque está muito barato o nosso preço para o Brasil. Então, acho que é uma oportunidade para quem nunca olhou para fora do Brasil. Você não precisa saber falar inglês para você vender fora. Contrata alguém que coloca o teu produto em exposição e azeita o teu processo ali. Você não precisa saber falar inglês. Às vezes você fala assim, eu não vou vender porque eu não falo inglês. Porque o meu inglês não é bom, alguma coisa assim. Não usa como muleta. É uma grande oportunidade para muitas coisas agora. A gente está barato demais em todas as áreas. Gente, que delícia! Olha, eu vou agradecer, vou encerrar esse papo de hoje já deixando o convite para próximos, né? Claro. Sim, queria super agradecer o tempo de vocês. Lúcia, muito obrigada. Quero muito te encontrar. Sandro, que prazer estar com você. O Sandro, acho que a minha jornada com o Sandro só está começando, né, Sandro? Muito Com obrigada, certeza. gente. A cada empreendedora que está nos assistindo, eu acho que tira esse urso do adormecido, tira ele da hibernação. Dá para a gente procurar, sim, e se revisitar, e revisitar o segmento, às vezes um segmento até oposto ao seu, e tirar lições. E eu aqui aprendendo com vocês tanto, e eu quero deixar um agradecimento final na Rede Mulher Empreendedora por promover esse encontro mais uma vez. Obrigada, Ana Fontes, obrigada, Rede Mulher Empreendedora, obrigada a cada um que assistiu a gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Gente, que dia maravilhoso, cheio de conteúdo nessa trilha de vendas e marketing nós tivemos hoje, que foi o segundo dia do Fórum RME. Mas não pensa que acabou não. Volta lá para a plataforma, acessa o palco principal e vem curtir o show das Valquírias juntas, para que a gente comemore todo esse conteúdo, todo esse aprendizado, tudo isso que vai fazer o nosso negócio voar e voar muito alto. Agradeço a presença de vocês aqui na trilha de vendas e marketing. Até mais!